Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um corte da resolução completa do Enem 2019 PPL. Se você quiser ver a prova completa com todas as questões, o link está na descrição. Uma playlist Enem com as questões ordenadas por conteúdo também está na descrição. Ou uma playlist temática, cinética química, eletroquímica, química orgânica. Todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, então passando de página aqui, né? 97, 98, 99. Vamos lá, questão 97, Enem 2019, PPL. A gente bate o olho aqui, né? O processo descrito para purificação é denominada, vamos ler as alternativas, está bem curtinho. Filtração, adsorção, destilação, troca iônica, osmose reversa. Vamos ver. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação, da chuva. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Pegar a água do mar, que é salgada, e transformar em água potável. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável, pessoal, osmose reversa, se você já conhece, marcou e foi embora. Vamos terminar aqui, né? Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. Falou de membrana semipermeável, pessoal? É o processo de osmose reversa. Se você não sabe o que é, a gente vai entender o que é osmose reversa e vai entender quais são os outros aqui bem rapidamente, tá? Então, tema da questão, propriedades coligativas, osmose, parte de osmose reversa. A gente vê um pouquinho disso também em química geral, química básica, tratamento de água. Então, por eliminação, filtração, usa essa membrana semipermeável. Isso aqui é filtração, a membrana é o filtro. Não, pessoal, o filtro é um filtro, é um papel de filtro, é uma vela de filtro, é alguma coisa que vai filtrar. A membrana, ela é porosa para passar solvente só, não é essa membrana semipermeável, ela não é uma filtração como a gente vê no tratamento de água, tá? Então talvez você pode ter marcado filtração pensando nisso, mas a gente quando ensina tratamento de água, não fala que aquela filtração que ocorre nas estações de saneamento de água usa membrana semipermeável. Membrana semipermeável é outra coisa. Adsorção é o carvão ativado, a gente vai visualizar essa adsorção, vai ver a filtração, vou te mostrar a filtração de novo, e a gente vai ver a adsorção ocorrendo no carvão ativado que ocorre nas estações de tratamento de água. Destilação não tem nada a ver com essa membrana semipermeável e duas câmaras, tem como obter água por destilação? Tem. O pessoal tem até uns sistemas que o pessoal faz no deserto que coloca água salgada, coloca água salobra para ela sofrer ali uma destilação adaptada para você coletar água destilada. Aí essa água destilada você não pode beber, você mistura um pouco da água destilada com a água salobra ou com a água salgada e produz uma água com o teor de salinidade da água potável, que é baixo. Então dá para produzir água potável por destilação. E não precisa de todo aquele equipamento, aquela aparelhagem experimental, tá? Troca iônica. A gente vai ver troca iônica, ela é usada ali para remover, troca iônica, tá no nome, né? Tirar alguns íons e colocar outros que não tem problema para você. Então vai ser, por exemplo, para tratar água dura, que é uma coisa que aparece muito no Enem, a gente vai visualizar também. Antes disso, vamos ver que diacho é a osmose reversa. Então aqui a gente tem duas câmaras, tá? Eu tô fazendo aqui a representação clássica, é um tubo em U, né? Um tubo em U é um tubo que formato de U. Aí eu tenho esta câmara com água doce e outra contendo água salgada. Aqui eu não coloquei água doce, porque eu coloquei água destilada, é o solvente puro, só para ficar a explicação mais precisa, tá? Mas no caso da osmose reversa que é feita para obter água, de um lado eles colocam, por exemplo, água do mar e do outro eles colocam água doce. Aqui eu coloquei água pura, só água destilada, não tem nada. E aí, entre essa câmara, que tem uma solução concentrada da água do mar, e a outra, que pode ter água potável, água que a gente bebe, né, água doce ou água destilada, tem essa membrana semipermeável, que tá aqui rosinha, ó, membrana semipermeável, dividindo esses dois compartimentos aqui. O que vai acontecer com essas duas câmeras com o passar do tempo? Se você não fizer nada, este solvente que está aqui puro, ele vai migrar por essa membrana semipermeável que permite a passagem de solvente, mas não dissoluto, vai migrar para cá para tentar diluir
essa solução concentrada. Então vai ter essa água do solvente puro indo para a direita, causando a osmose, que a gente representa aqui por π. Então tá tendo a osmose aqui, ó, e a água vai vir para cá. Agora olha a animação e o poder do PowerPoint. Olha o que vai acontecer. Ó, aí chegou nessa situação aqui, uma quantidade de água saiu do lado com água doce, com água pura, e foi pro lado da solução concentrada. Aqui, ela não vai saindo tudo pro outro lado infinitamente, ela vai subir até um certo ponto. E aí ela para de subir, por quê? Porque aí você vai ver isso na física, na hidrostática. Você vai fazer a diferença aqui de altura, ρGH, essa coluna de água aqui que se formou acima desse nível, ela vai causar uma pressão que impede a entrada de nova água. Beleza? Você vai ver isso na física melhor. E aí o que acontece? Ocorreu a osmose, ficou assim, parou. Se a gente quiser, a gente vai chegar na osmose reversa, aguenta. Se a gente quiser manter aquela situação inicial nivelada, o que a gente pode fazer? A gente coloca um êmbolo aqui em cima e vai apertar esse lado que subiu, esse lado que está a solução mais concentrada, e vai empurrar para igualar os níveis. Então a gente vai empurrar, ó, vamos voltar aqui, ó, peraí, deixa eu voltar, ó o poder do PowerPoint. Vou empurrar o êmbolo. Empurrei o êmbolo, ó, empurrei o êmbolo, empurrei, voltou para aquela situação inicial. Agora, a gente pode ter uma coisa que a gente está estudando pelo exercício. A gente fez o exercício em 1 minuto aqui, a gente está aprendendo o que é osmose reversa. Essa força que você tem que aplicar ali, ela é igual à força que a água faz para ir para o outro lado aqui, para tentar diluir essa solução concentrada, que é igual também àquela pressão da coluna de água que você faz usando a fórmula da física lá do ρGH. Essa pressão que você está aplicando aqui, essa pressão externa, ela é da mesma intensidade, do mesmo valor do que a gente chama de pressão osmótica. Então, antes, quando estava sem o êmbolo aqui, o solvente puro estava causando uma pressão osmótica aqui, causando uma pressão osmótica para entrar água entrar solvente. A osmose, pessoal, importante, é fluxo de solvente, apenas solvente. Não é soluto, não é nenhuma outra coisa. Então, osmose, fluxo de solvente. Então, a água indo para lá com uma pressão, tem a pressão osmótica. A pressão externa que eu estou fazendo ali no êmbolo é igual a essa pressão, por isso que está nivelado. Ela está querendo entrar aqui, eu não estou deixando ela entrar desse lado, essa força é igual a essa, pressão, força sobre área, essa pressão que eu estou fazendo aqui, essa força externa, essa pressão externa, é igual à pressão osmótica. É assim que a gente calcula a pressão osmótica. Eu calculo quanto de pressão, quanto de força sobre área eu tenho que fazer daquele lado para impedir a entrada de água. Pô, tive que usar tanto de força por área, tive que fazer tanto de pressão. Ah, então esse é o valor da pressão osmótica. Esse é um jeito de calcular a pressão osmótica, beleza? Maravilha. Aí, o que vai acontecer agora se eu aumentar essa força? Eu vou fazer a osmose reversa que a gente já vai ver. Só para deixar aqui para você um resumaço de propriedades coligativas, é aquele resumo clássico que eu já comentei em outros vídeos, mas aqui eu deixei um pouquinho mais didático do que outros exercícios. Quanto mais soluto tiver naquele solvente, ele vai causar ali diversos efeitos coligativos que a gente tem que saber meio que de cabeça ali decorado. Quanto mais soluto, então esse lado aqui que tem mais soluto, esse lado não tem soluto nenhum, né, é solvente puro, mas quanto mais soluto tiver, menor vai ser a volatilidade e a pressão de vapor, que não está sendo cobrada aqui. Então, esse lado, ele tem menor volatilidade, ele evapora menos do que o outro que tem solvente puro. Esse lado aqui evapora mais fácil. Esse lado aqui, ele vai ter maior pressão osmótica. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter mais solvente querendo entrar aqui do que o contrário. Então, se eu tiver esse tubo em U com muito soluto, eu tiver um outro tubo em U com pouco soluto, quanto mais soluto tiver, maior vai ser essa pressão osmótica, essa tendência da osmose, e mais força sobre a área, mais pressão eu vou ter que pôr aqui no êmbolo para impedir esse processo e manter o nivelado. Então, quanto mais macete, né?
mais você, né? É o macete. Quanto mais partículas, mais solutos, menor a volatilidade, né? Que é a evaporação e vai ser menor pressão de vapor, maior a pressão osmótica, menor a temperatura de congelamento. Então, se aqui congela a 0, aqui vai congelar, por exemplo, a -2. E maior a temperatura de ebulição. Se essa água ferve a 100, essa aqui vai ferver a 102. Então, esses são os efeitos coligativos aqui, beleza, pessoal? Só pra gente entender. E aí, vamos fazer osmose reversa aqui, enfim, né? Porque eu tô enrolando pra gente estudar pelo exercício. Se eu quiser empurrar água pra lá e produzir mais solvente puro, quiser produzir a água doce, o que eu faço? Eu aumento a pressão desse lado de um nível maior que a pressão osmótica. Então, olha só a animação, vou aumentar a pressão, ó, empurrei. Eu coloquei uma pressão externa igual à pressão osmótica, mais uma pressão adicional para empurrar esse solvente para o lado direito. Aí o que eu tenho aqui? Tenho água destilada, tenho um solvente puro, aí eu pego isso daqui, faço um ajuste de concentração e mando para dentro e tenho água potável lá no meio do deserto. Por exemplo, estou no deserto do Saara, os caras estão fazendo osmose reversa utilizando uma membrana semipermeável. Por que semipermeável? Porque passa solvente, mas não passa soluto. Ela não é uma membrana permeável, ela é semipermeável. Passa solvente por osmose, ou osmose reversa, mas não passa o soluto que está fora de escala, né? O sal de cozinha, açúcar, soluto que você colocar aqui não vai ser desse tamanho, é só pra gente visualizar. Beleza? Então a gente coloca aqui, né? Situação que você está fazendo uma pressão externa igual à pressão osmótica, mantendo isso, em equilíbrio os níveis. Se você tirar esse êmbolo, ocorre a osmose. Se você fizer uma pressão maior do que a pressão osmótica, você causa a osmose reversa. Então, situação ali estabilizada os níveis, tirou o êmbolo, osmose, fez uma pressão externa maior, osmose reversa. Olha que resumo da hora. Agora vamos ver as outras alternativas aí. Troca iônica. O que é troca iônica? Eu tenho água dura. Enem tá adorando perguntar sobre água dura. Vou deixar uma sugestão no final do exercício. Eu tenho água dura, que é uma água rica em cálcio e rica em magnésio. Eu passo ela por uma resina, que é essa resina laranja aqui, e ela vai fazer uma troca iônica. Dentro da resina tem um monte de cátions sódio. A água entra, a água passa, que é a seta azul aqui, ela passa bonito, só que o cálcio, ele fica retido na resina, e aí quando o cálcio entra e fica retido na resina, ele libera sódio mais, e ele faz essa troca iônica. Entra a água dura, rica em cálcio e magnésio, sai uma água rica em sódio, mas ela já não vai ter os problemas mais da água dura. Isso é troca iônica. Destilação, você sabe o que é, né? A gente já tem uma aula de destilação aqui no canal, se você quiser ver. Filtração e adsorção. Filtração é usar papel de filtro, usar filtros. E adsorção é aquela molécula que gruda na superfície. Não é a absorção que ela entra dentro, não. Ela gruda na superfície. Dentro da superfície desse pó preto carvão ativado, tem poros. E esse poro aqui, ele tá indo lá para dentro, mas é como se fosse só na superfície do carvão ativado. Aqui tá meio exagerado, e ele tá indo lá para dentro. Mas na superfície desse carvão ativado, que é esse pó preto que a gente utiliza na filtração de água, as moléculas orgânicas que dão cheiro ruim, gosto ruim, sabor ruim, vão ficar adsorvidas nesse carvão ativado, e aí você filtra a água. Filtra a água retendo coisas grandes aqui no papel de filtro e retendo essas moléculas indesejadas por adsorção no carvão ativado. Aí você tem a água aqui. Isso é filtração, isso é adsorção. Não tem nada a ver com membrana semipermeável, que é osmose reversa. Beleza? Gostou? Não esquece de deixar um comentário para dar aquele engajamento, ajuda demais no crescimento do canal. Não se esquece de se inscrever, pelo menos 75% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Não seja essa pessoa, se inscreve, pessoal, ajuda demais. É uma satisfação enorme ver as pessoas curtindo e querendo acompanhar o trabalho do canal. Beleza? As sugestões aqui para você, então, que eu tinha falado. A sugestão com água dura, Enem 2023 regular, primeira aplicação, uma questão para você entender, analisar, classificar diversas águas e entender o que é água dura, e uma aula completa de 1h40, 2 horas, nossa, essa aula tem 1h30, que fala tudo sobre separações no tratamento de água e esgoto. Ela só não comenta alguns detalhes que fica na parte de química ambiental, assim, mas é uma parte pequena. Ela é uma aula muito boa, vale muito a pena ver, super caprichada. Tem uma maquete 3D que eu fiz, muito legal mesmo.
e tem várias discussões importantes para o nosso Brasil aí, que é falta saneamento básico, né? Dá uma olhada nesses dois vídeos que você vai adorar, beleza? Vamos para a próxima questão?